Hoje eu tô aqui pra falar sobre eles, um grupo secreto. Aqueles que têm um plano secreto e tão mal comunado com os grandes poderosos. Os Illuminatis, o George Soros, o Lula e os seus clones? Não. Os criadores de teoria da conspiração que ganham muito dinheiro te prometendo que vão te contar um segredo que eles não querem que você saiba. Como o governador Eduardo Leite, cujo primeira-dama é outro homem. E eu quero alertar a igreja do Senhor na terra, e dizendo que esse pecado de ter colocado um homem, cuja primeira-dama é um homem, no poder, isso ativou a ira de Deus contra o povo gaúcho. Isso fez com que a ira do Senhor alcançasse o seu povo. E hoje nós temos a destruição de um estado. E aí, nada suave nem um pouco tranquilo, não é? Talvez você esteja como eu, agoniado pensando como no meio de uma tragédia, milhares de pessoas morrendo, tem gente que se presta a mentir e criar a teoria da conspiração. De onde vem essa ideia de mentir em meio a uma tragédia? A calamidade. Em São Paulo, a Polícia Civil prendeu 2 pessoas suspeitas de desvios de doações feitas às vítimas das enchentes. Eu não sei você aí, mas essa semana eu senti um flashback horrível de um passado recente, uma febre de pandemia, daquele tempo que a gente tinha que desmentir uma mentira por dia e a gente estava quase esquecendo. Mas calma, não venha você debochar ou rir ou chamar de burro quem acredita em fake news e conspiração. No vídeo de hoje eu quero mostrar que todos nós temos um pouquinho de conspiração e um terraplanismo para chamar de nosso. Tem alguma fraude na facada do presidente? Será? Há muitos níveis e motivos para as pessoas se apaixonarem por conspiração. E apesar de algumas serem até meio divertidas, nesse episódio eu quero tentar te mostrar como não existe conspiração de nível seguro e inofensivo. Todas elas vão levar para o mesmo caminho. Nem a conspiração de que o Michael Jackson não morreu e está escondido num terreiro no interior do Ceará faz bem. Mentira. Essa aí faz bem sim, pode conspirar. Mas chega de brincadeiras que o assunto é sério e urgente e a gente tem uma proposta de saída no final. Deixe seu like, inscrição e sininho e bom episódio. Eu quero acreditar. Primeiro de tudo, saiba o seguinte, queremos acreditar. Eu, você, sua mãe, seu vizinho, não importa o credo, a raça, a classe social, queremos acreditar em alguma coisa. É melhor acreditar em algo do que não acreditar em nada. Ponto. É muito difícil simplesmente ser um ser humano jogado no planeta do nada, sem nenhum motivo, razão ou sentido e ficar por isso mesmo. Nosso desejo humano é de impor uma estrutura ao nosso mundo ao redor e reconhecer padrões, sobretudo padrões humanos. Sabe quando você vê rostinho, carinha nas coisas? O nome desse fenômeno é pareidolia, que é quando a gente interpreta um padrão onde não tem. Encontrar respostas de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Tudo isso, uma hora ou outra, angustia, mas também nos move a buscar resposta. É isso que move a filosofia, é isso que move a ciência, é isso que move a religião e é isso que move a conspiração. Porém, há muita coisa para se entender. O nosso mundo é complexo. E aí temos uma tendência de simplificar a realidade ao nosso redor, colocando em caixinhas, distinções, conceitos, preconceitos. E classificamos as coisas em grupos e padrões. Se é muito trabalhoso conhecer o mundo na sua complexidade, é muito fácil criar padrõezinhos e respostas fáceis para nos estruturar e nos acalmar. Olha para essa sequência aqui, por exemplo. 000, 10, 1000, 100, 11. Você vê um padrão? Eu também vejo. E aí eu perguntei lá no Twitter do Normose e 90% das pessoas viram um padrão. No entanto, essa é uma sequência aleatória criada completamente ao acaso. Se é que existe um acaso. Mas enfim, e aqui? Você também não vê padrões? E nisso aqui? Há algum padrão? E aqui? Aqui sim, né? Tá, mas o que os padrões têm a ver com isso? Bem, buscar padrões é o fato número 01 para formar uma conspiração. Queremos encontrar sentido em tudo, dar respostas à nossa volta, achando que isso é ter o controle. E nem sempre aquilo que eu quero acreditar com base nas minhas emoções batem com o que as evidências mostram. E aí tendemos a jogar as evidências fora, é claro. Isso parece ser fruto herdado dos nossos antepassados.
Numa guerra, na floresta, num ambiente hostil, é melhor errar pra mais ou dar uma viajadinha errado, buscando um falso sinal de que algo está acontecendo, do que moscar e ser pego por um predador, por um inimigo de guerra, ou em qualquer situação que passávamos enquanto espécie humana. Era melhor estar mais alerta e errar por excesso do que pecar pela falta. Só que assim, nós não estamos mais vivendo nesse tempo. Nós temos acesso à informação, teoricamente. Ou, pelo menos, a maioria de nós não está vivendo nesse tempo. Atualmente, nós estamos num mundo contrário disso. Ou seja, podemos buscar informação a todo momento para provar qualquer coisa que a gente quiser, seja verdadeira ou falsa. Ainda mais considerando que tem gente que ganha grana deliberadamente mentindo. E aí adivinha o que vai acontecer? A tendência é que a gente vai viciar em causa e efeito e buscar sinal em todo lugar até onde não tem. Tá começando a nascer a teoria da conspiração. Deus está descendo com a sua ira total. Eu não sei se vocês sabem, mas o estado do Rio Grande do Sul, ele é um dos estados com maior número de terreiros de macumba, devido à ira de Deus mesmo. Então, as pessoas estão brincando, e muitos inocentes pagam o preço junto. Infelizmente. E misturando aquilo que é santo. Deus é santo. E não há um Deus maior que ele. E aí as pessoas estão abusando disso. Bom, eu sei que existe uma elite globalista por trás de tudo que malcomuna as vacinas. Agora, eu preciso buscar argumentos para provar meu ponto. É o contrário do que é feito na ciência. E tá aí uma primeira diferença entre o que é conhecimento real e o que é só palpite, conspiração. Quando queremos buscar uma resposta, o nosso cérebro viciado em interpretar padrões passa a buscar alguma coisa que nos contemple. Alguma informação totalizante, que explique o nosso mundo e que pareça concordar com a nossa suspeita. Então, juntamos essas coisas que chamamos de sinais e começamos a fazer ligações que não necessariamente são corretas, mas que dentro de si passam a ter algum sentido. Nesse momento, se não tivermos alguma espécie de filtro controle ou de alguma crença contraponto daquilo que estamos enxergando, passamos a assumir aquilo como verdade. E todos aqueles que duvidam da nossa conclusão estão fazendo parte de algum complô, de alguma natureza profunda, escondida, maldosa, destrutiva, movida por algum plano secreto, de algum líder muito poderoso e onipresente, que sabe de tudo e tudo vê. E é claro, isso é feito sempre em segredo, e só você, que recebeu essa mensagem no zap do tio Rogério, que ficou sabendo. O resto todo é secreto. Então, por receber uma informação tão privilegiada do tio Rogério, você se vê no direito de juntar os pontos e sinais que não tinham ligação entre si e voilá, conspiração. Você talvez já deva ter passado por isso, sobretudo se é uma pessoa ansiosa. Sabe quando você, de repente, percebeu que alguém olhou torto no seu grupo de amigos? Ou quando seu chefe diz, precisamos conversar? Nessa hora, 1 milhão de coisas passam na nossa cabeça. Começamos a imaginar cenários, perceber padrões, ver se a gente tinha feito alguma coisa e nada tinha acontecido. Era só a ilusão da nossa cabeça, percebendo padrões imaginários. A conspiração funciona mais ou menos no mesmo sentido. Esse mecanismo, que é comum a todos nós de perceber e fazer as análises das coisas, é utilizado nas conspirações de maneira desregulada, descontrolada, sem filtros. Mas a gente já vai chegar lá, porque veja só que complexo. Duvidar, questionar, criticar é algo fundamental. Tanto crítico, quanto sábio, quanto inteligente, quanto cientista, quanto conspirador partem do mesmo ponto, o ceticismo. Desconfiar que algo não é do jeito que é mesmo, sabe? Se a gente não duvidasse, seríamos altamente manipuláveis. Compraríamos toda e qualquer propaganda, porcaria da Polishop. Então nós temos o nosso filtro crítico e ele nasce da dúvida. Essa mesma dúvida, porém, pode ser utilizada e movida por um conspirador que vai usar um incômodo real, próximo da sua vida, para começar a distorcer as verdades. Portanto, veja só que difícil. Tem conspiração que existe? Sim. Tem um número muito, muito pequeno dessas mentiras conspiratórias que acabam sendo verdade. Mas elas têm um padrão, veja só. A invasão dos Estados Unidos em outros países. Quando os Estados Unidos jurou que o Iraque tinha bombas só para poder invadi-lo. Era falso, uma conspiração comprovada. O mesmo quando a indústria do cigarro escondeu dados e mentiu por décadas. E agora, recentemente, quando a Volkswagen mentiu sobre os poluentes que seus carros emitiam. Todas conspirações que foram provadas verdades. Mas você nota que nesses casos,
Há padrões de verificação? Há como checar essa notícia? Ela é testável? Agora, por exemplo, a conspiração Lula tem clones. Ou as antenas HAARP que controlam o clima e fizeram a chuva de propósito no Rio Grande do Sul. Sobre o nosso presidente eleito. Eu vou falar, mas eu sei que as pessoas não vão acreditar, mas eu tenho a obrigação de falar o que eu estudo, o que eu tenho visto, né? Essa pessoa que tá ali já não é mais original há muito tempo, todo mundo sabe disso, até tem várias fotos aí, né? E eles vão trocando, tinha 5, agora parece que um se foi, ficou 3, depois ficou 4, e agora tem o último, né? São atores, né? São atores, não é original ali, tá provado, né? Provado, os caras vestem uma máscara perfeita, né? São atores contratados que vestem uma máscara, que é uma tecnologia de Hollywood, né? Que é um processo perfeito, tu olha assim, nem as pessoas de perto veem, que a pele exatamente, né? Não é um plástico, é uma coisa assim... Uma borracha, um látex muito bem feito. Uma coisa assim muito bem feita, com os cabelos, com tudo. Que coisa. Essa é a informação que eu tenho. Eu sei que parece ridícula, mas aí tá muito comprovado isso. Por foto, né? Foto. O teste disso é possível? Tem como você pegar a genética do Lula? Tem como você fazer um exame de DNA do Lula? Não. É tão distante do real que fica até difícil de desprovar. E aí o conspirador vive naquela dúvida. E se for verdade? A mesma coisa para antenas HAARP, e que tem uma resposta simples para você sair dela. Se a antena tá no céu e muda o ar de todo mundo, os mais ricos e poderosos também vão ter o ar mudado? Também vão ser prejudicados? Se a resposta é sim, a teoria da conspiração é falsa. Acorda. Não é mais besta, não. Viu? A gente sabe que antenas HAARP e que essa chuva e esse tempo não é por causa de aquecimento global nem peito de vaca. São antenas HAARP. Obrigado pelo depoimento. Mas você começou a entender como existem tipos de conspiração diferentes, certo? Outra conspiração clássica é a dos videntes. Pessoas que teoricamente descobrem coisas do futuro, tipo a conspiração dos Simpsons. Tá aí mais um padrão fácil de perceber. Como os Simpsons têm 300 e tantos episódios e várias temporadas, é claro que uma coisa ou outra do mundo real eles vão acertar. E aquilo que eles não acertam, a gente simplesmente não liga, dando a impressão de que há uma conspiração dos Simpsons. Não há, é só um padrão distorcido da nossa realidade. Que mora aí no Rio Grande do Sul, vai fazer um tempinho, que eu venho falando pra vocês, o Rio Grande do Sul, uma hora chove demais, outra hora é muita chuva, outra hora é muito sol, outra hora as plantações tá tudo morrendo, o pessoal, os agricultores passando necessidade, perdendo tudo que tem com o calor e as tempestades. E eu venho falando para vocês que logo começaria a chover e começaria a vir as tempestades, chuva de granizo. Tem vídeo gravado aí, não sei se vocês têm me acompanhado, mas é só para lembrar vocês. E assim vai, você pode pegar aí qualquer conspiração, de qualquer tipo, da cultura pop, de que a Avril Lavigne morreu e foi substituída, ou até as mais sérias, com teor antissemita ou de desinformação sobre vacina. Todas elas funcionam à base de uma fórmula. E aqui está a fórmula da conspiração. Pode testar aí, é sempre a mesma coisa. Primeiro, existe um grupo, ele age em segredo, é muito poderoso e tá ali para roubar o poder, esconder as verdades secretas ou ganhar alguma utilidade às custas de te enganar. É sempre assim. A mesma conspiração. Ah, e essa fórmula não é à toa. É um estudo completo da Universidade de Oxford, que você pode conferir as fontes aqui na nossa descrição. Agora veja, não pense que uma fake news basta para mudar uma pessoa. E não pense que um conspirador vira conspirador do dia pra noite, não. A coisa é muito mais lenta, muito mais sutil, e você não começa a acreditar do nada que o aquecimento global não existe. A coisa acontece em camadas. Ao adicionar níveis diferentes de conspiração, o sujeito vai alterando a sua forma de pensar. E a cada conspiração vai ficando cada vez mais vulnerável. Teorias da conspiração funcionam muito bem em quem tem medo de mudar a sociedade. Pode notar. Conspiradores estão sempre justificando tragédias, morrendo de medo dos problemas que não existem, tentando desviar a atenção das pessoas para os sistemas sociais, para a política, para as coisas que realmente fazem sentido. Por isso que tá cheio de gente dizendo que não é para olhar os culpados, agora na tragédia do Rio Grande do Sul. Porque olhar os culpados dá um trabalhão. É descobrir que talvez você esteja errado nas suas decisões. De que talvez você não domine tanto assim o assunto tragédia. E isso te dá medo. E o medo paralisa.
O medo é o maior fator de vulnerabilidade para conspirações. Por isso que elas aumentam durante períodos de tragédia. As pessoas estão frágeis, elas precisam se apegar em alguma coisa, alguma luz, alguma esperança. E aí a conspiração traz alívio, traz controle, uma resposta frágil. No meio de uma tragédia, o correto seria parar, olhar para as causas ambientais, políticas, do fenômeno do El Niño, sem ignorar as causas materiais e ideológicas de um sistema econômico pensado no lucro e que precisa explorar infinitamente um planeta com recursos finitos. Tudo que teve de descaso e falta de manutenção do governo, todo aquele tratamento de maluco que as pessoas deram aos cientistas ambientalistas que estavam avisando do que ia acontecer. Ou você pode receber no zap do tio Rogério: atenção, eles querem invadir sua casa, não saia sob nenhuma enchente. E, infelizmente, tem gente que acabou perdendo a vida por causa de fake news. Porque acreditou que o governo tinha instalado antenas para fazer chover, derrubar as casas e roubar aquele terreno. Não faz sentido, eu sei, mas é emocional. E quando você tem medo, você não tá nem aí. Você só quer uma resposta fácil, um conforto, um alento. Vocês não vão prosperar com esse negócio mais, porque o povo não vai dar mais atenção para vocês. Vocês podem provocar o terror. Vocês desrespeitaram o povo brasileiro que tava morrendo afogado, transmitindo o show daquela pornográfica. Aquilo é um ritual satânico que estava acontecendo no Brasil e todo mundo sabe o que vocês estavam fazendo. Vocês estavam fazendo oferenda com os corpos das pessoas do Rio Grande do Sul. Todo mundo que tem um mínimo de entendimento espiritual sabe o que estava acontecendo ali naquele lugar. Pode me chamar de doido tanto que for, eu nunca ia tocar nesse assunto. Vocês estavam fazendo ritual ali e vocês estão fazendo oferenda com o povo. Vocês não estão falando a verdade do que está acontecendo. Vocês não estão. Vocês podem me chamar de doidinho tanto que for. Vocês que são imbecis e não têm compreensão espiritual. Aquilo nunca foi um show, aquilo é um ritual satânico. Quem tem um mínimo de compreensão das causas espirituais sabe do que eu estou falando. Então, por mais mirabolante e maluca que seja uma fake news que rola durante uma tragédia, ela vai ser muito mais simples e intuitiva do que as respostas mais complexas, mais refinadas, no momento que as pessoas estão precisando de respostas fáceis. Então guarda essa informação. A pessoa nunca é enganada sozinha. É vontade e desejo de permanecer nessas ideias. Por isso não adianta argumentar, por isso não adianta falar. Os conspiracionistas às vezes são muito narcisistas. Eles não conseguem lidar com o fato de que o mundo não é como eles querem. E como poucas pessoas tendem a crer nessa bobajada, quem acredita na conspiração não passa a se sentir isolado do meio, passa a se sentir especial, detentor de uma verdade que só a pessoa tem. Você deve conhecer alguém na sua família que é assim, né? Enche a boca pra falar asneira, não fala nada com nada e se sente o suprassumo da inteligência. É complicado. Eu tive um mês. Muito boa. Bom, pessoal, vim trazer uma notícia que não é assim tão boa. Vocês estavam super animados com a Insider, a gente também estava super feliz, todo mundo nos comentários comemorando, mas a gente veio avisar que a parceria não vai continuar. Não vai porque a gente descobriu que eles usam pele de topeira manca e pelada do Quênia e usam o dinheiro para abrir um portal para Ratanabak. Mentira! A Insider renovou com o Normose. E só com ela você pode combater falsidade usando a Tech T-shirt, socar o negacionismo e brigar muito no Twitter, sem suar muito. É claro, torcer pra próxima propaganda ter um tema ridículo pra ver o seu criador de conteúdo passar vergonha mais uma vez. Insider! E só com o cupom NORMOSE12 você ganha desconto em toda a loja e garante que essa parceria continue por muito mais tempo. Agora tá cheio de loja, mais ou menos, vendendo imitação, gato por lebre, sabe? Não vai ser enganado por qualquer coisa fajuta por aí, hein? Não cai em conspiração, use Insider! Homem-pássaro! É o tal viés da confirmação. Todos nós buscamos confirmar certezas que já temos. E quando somos confrontados com a verdade, é muito mais confortável dizer foda-se. É aí que entram os grupos. Algo há escondido delas e que apenas o coach tem o poder de revelar a verdade. Como não se sentir especial pro seu grupo? Aliás, grupo. Tá aí um outro fator muito importante para você decidir suas opiniões. Nós somos movidos por coerção social. Nós tomamos opinião daqueles que estão em volta de nós. É fato. Como ninguém quer ficar de fora e somos animais sociais, ligamos muito pro nosso status na sociedade.
Consequentemente, vivemos comparando as nossas ações e crenças com a dos nossos próximos. E se eles acreditarem em algo, é muito mais provável que você também passe a acreditar. A mesma coisa acontece, por exemplo, nas pesquisas eleitorais, que a maioria das pessoas decidem votar no candidato que está na frente. Por esse mesmo motivo também, que gurus e charlatões têm adorado a forma debate que é proposta nas redes. Sabe por quê? Coerção de grupo. Fala a verdade. O quão convincente foi o argumento de quem é contrário à sua opinião, que você já assistiu e acabou mudando de opinião no debate? Pensa aí no último debate que você assistiu. Uma hora eu quero fazer um vídeo só sobre isso. Me cobra pra não esquecer. Mas essa forma de debate como tá dada é falha. Porque se não houver uma base de troca em comum entre os debatedores, cada um vai estar falando só pra sua plateia. Debate só funcionaria se houvesse troca de ideias a partir de um ponto em concordância. Do contrário, só vai sobrar a surra de prosa e desfile para a própria plateia. A torcida A vai preferir o A, a torcida B vai preferir o B, porque aquilo ali não é uma troca, é uma competição de melhores argumentos. E aí é como torcida, nós vamos torcer para quem já torcia. A gente já tentou fazer um vídeo desse aqui no canal, funciona mais ou menos assim, ó. Meio debate show. Que grande dia, meus amigos! Sejam muito bem-vindos, eu sou Samuca Pinheiro, o seu mediador e interventor da noite de hoje. O tema de hoje é simples, expressão nas redes. Devemos ter a liberdade total ou ser proibidos de sermos felizes? Para começar o nosso programa, eu tenho ele, o nosso primeiro convidado, o conhecido, mais de centro, jornalista, escritor, coach financeiro e intelectual, o fenômeno das redes, Gustavo Dossi, que é produtor do podcast A Onda. Bem-vindo, Gudossi. E do nosso outro lado, nós temos ele, o youtuber Kennedy. O Kennedy, ele é historiador, dá pra ver, escritor e aparentemente meio... Mas um dia eu prometo fazer um episódio só sobre isso. Mas o fato é que gurus, charlatões, falsos profetas, enganadores e todos esses que querem pregar dúvida e desinformar, costumam muito usar desse modelo debate. Porque ele não tá ali para te mostrar verdades, trazer conhecimento. Ele tá ali para te plantar a dúvida. Te fazer sair dali pensando, mas e se for verdade? Pequenas doses de propaganda daqui, dúvida paranoide de lá, e aí quando vê, é uma tragédia. Você perdeu tudo, tá todo mundo desesperado, você não quer tempo para racionalidade. Você quer respostas. Respostas rápidas. E onde buscar as respostas fáceis? No seu grupo de pertencimento, horas. Em Terra Plana, documentário da Netflix que eu sempre cito por aí, tem um personagem que eu vou eternizar agora em vídeo. É o moleque que constrói a motoca da Terra Plana, sabe? Ele perde muito tempo construindo aquela motoca. E eu sempre fiquei intrigado, por que perder tanto tempo para construir uma motoca da Terra Plana? Então, quando entrevistado, ele responde: My 4 years of my life, I call it my flat earth rider. I really wanted to bring my bike to the conference. It's a good way to break some conversation. People that are not even flat earthers, they go, wow, that's a cool looking bike you got there. And then I go, wow, this is my flat earth rider, you know, and then kind of flat smack them and... Ok, quando eu gravei isso aqui, eu lembrava de nada tinha a ver com ciência, terra plana, fatos, verdade. Tinha a ver com grupo de pertencimento. Ele só queria alguns amigos para chamar de seu. É uma reação humana acreditar nas coisas que nos fazem sentir bem. Ninguém gosta de se sentir mal. Isso é meio óbvio, não é? Então eu sei que para algumas pessoas é muito mais divertido pensar no mundo assim. O pessoal acha que o conflito no Oriente Médio é por conta de petróleo, não é. Esse lugar, que é onde está essa mesquita, que é o Domo da Rocha, tem alguma coisa ali dentro que não sabe se isso é um portal. No Talmud é dito que é um portal entre mundos que está ali dentro. É a pedra fundamental, é quando o mundo foi construído, ele foi construído em volta dessa pedra. É o lugar, aí você vai pirar. É o local onde Isaac ia sacrificar seu filho, Abraão, aliás, ia sacrificar Isaac, Deus falou não. É o lugar onde o profeta dos islâmicos lá teve sonho com Deus e voou em carruagens. Então é um lugar que tem uma energia ali, que ninguém sabe o que é aquilo. E dizem que Ibn Hachette, essa pedra que tá ali, né, é o Axis Mundi, é a primeira pedra do mundo. E em volta dele, o mundo foi construído. É o core. Da Matrix é o core.
E aí ninguém pode dominar aquela porra lá. Explicações de um mundo que parece RPG, dragões, mapas secretos e tudo mais, é muito divertido. Mas eu sinto lhe informar, pensamento mágico não existe. A gente não voa. Eu queria muito que a gente voasse, que a gente soltasse poderzinho pelas mãos, que a gente tivesse algo secreto a mais, além da nossa própria humanidade, toda contraditória. Mas não tem. E então, longe de mim ser o arauto das más notícias, mas eu preciso te contar uma coisa. Apesar de algumas teorias da conspiração serem entendidas por algumas pessoas como inofensivas, como engraçadas, como bobas, eu vou ser um pouco chato aqui. Depois de tudo que a gente viveu na pandemia, e nos 4 anos de dúvida e caos que o governo oficial mentia todos os dias, eu afirmo com todas as letras e tenho uma posição bem objetiva e marcada aqui. Não há nenhuma teoria da conspiração inofensiva. Nenhuma. E eu vou te explicar o porquê. Como nós já dissemos, as teorias da conspiração partem de lugares muitas vezes reais. É fato, por exemplo, que o governo poderia estar fazendo mais numa tragédia. É fato, por exemplo, que a mídia tem os seus interesses. Mas se você começar a olhar demais pro abismo, sem nenhum filtro, o abismo vai te olhar de volta. Você vai passar a sentir uma aversão generalizada a todos os grupos políticos, de mídia, como se todo mundo quisesse te enganar. E o que mais me assusta é que o maior fator para uma pessoa acreditar numa conspiração, sabe qual é que é? Não é desinformação, não é falta de educação. É uma outra conspiração. Uma anterior e a outra posterior. Ficou confuso? Eu explico. Quanto mais alguém acredita numa conspiração, mais chances a pessoa tem de acreditar em outras teorias. E isso acontece porque não tem a ver com o conteúdo daquela conspiração, mas com um modo de pensar que vai se formando. Um maquinário de construir os seus saberes a partir da paranoia. Nós temos cadeias de pressupostos onde a gente vai ver as verdades. E as conspirações vão destruindo cadeia a cadeia. Há instituições como universidade, ciência, jornalismo, vão tudo sendo deixado de lado, como inimigo, como ameaça. E aí a pessoa cai num mundo paralelo. Negacionistas climáticos, por exemplo. Apesar de serem extremamente robustas as evidências sobre o tema e a influência humana no aquecimento global, essas pessoas só precisam de um doutor contra a universidade toda que esteja, sei lá, buscando fama ou interesses próprios, para que um grupo todo se apegue na confirmação falsa das crenças prévias. E essas coisas vão formando uma mentalidade conspiratória. Abraçou a primeira teoria da conspiração? É difícil ter volta. Porque, ora, eu já tenho uma mente que conspira, que acha que tem algo secreto em tudo que está acontecendo. E se eu já aceitei que os governos estão todos malcomunados, por que eu não posso aceitar que eles mentem na vacina? Se eu já aceitei que a indústria farmacêutica quer me enganar, por que não aceitar que já existe a cura do câncer e as pessoas só não querem divulgá-la? A mídia, neste ano, agora 2023, andou pegando pesado, um alarmismo incrível, dizendo que íamos ter um super El Niño neste ano. De tal forma que o pessoal do Norte e Nordeste pode ficar tranquilo que não vai ter seca. Em contrapartida, o pessoal do Sul, Rio Grande do Sul, não vai ter o excesso de água que é. Acompanha o debate sobre mudanças climáticas, não tem capacidade de afirmar com certeza nenhuma de que existe alguma participação dos seres humanos nas alterações climáticas. Estudos profundos, nós vamos mostrar aqui nessa comissão que é uma grande farsa o aquecimento global. Bem, quero fazer esse registro para a história e para a posteridade. A esquina da minha rua é um rio. De repente se transformou num rio. Veja, não se trata aqui de uma falta de lógica, mas de uma outra lógica invertida, do avesso. Uma lógica não linear, um mundo do avesso. Esse é o título do livro da Letícia Cesarino, que é uma pesquisadora fantástica e é sempre fonte aqui no nosso canal. É claro que tem gente que cai nesse senso comum de dizer, mas isso aí sempre existiu, não tem nada novo de fake news, conspiração. Óbvio, isso é claro, mas o que não é óbvio é a gente olhar para a infraestrutura do que está produzindo esse tipo de ação, esse tipo de conspiração. Máquinas cujas recompensas são maiores se feitas à base de mentira, desinformação e conspiração do que de educação e informação. Assim são desenhadas as redes sociais. É simples, a monetização aqui dentro é feita por quantidade acima de qualidade e ponto.
Ou seja, quem mais produzir, ganha mais grana e acabou. Produzir coisas fáceis é muito mais fácil do que produzir coisas complexas. E aí o vírus tá feito. Mais dinheiro para quem mente, menos grana para quem desmente. O jogo tá fadado à derrota se não houver alguma regulamentação algorítmica. As estruturas que organizavam os nossos ambientes sociais foram desestabilizadas por essa enxurrada de conspiração. Foram quebrados os laços de confiança e de crença. E, de novo, a mídia tem problemas, a universidade tem problemas, os governos têm problemas e devem ser criticados. Mas daí a negar tudo isso e achar que estão todos malcomunados contra você, Jorginho do financeiro, que trabalha no 13º andar e ninguém liga, aí já é conspiração. Veja, nós precisamos de pactos sociais para a sociedade funcionar. Sim, pactos sociais. Se vivemos numa sociedade, é porque aceitamos algumas coisas coletivas. Acordos, é claro, mediados por poder, por interesse, são pouquíssimos voluntários, são feitos de cima para baixo, mas ainda assim são acordos sociais. Por exemplo, quando você vai comprar um remédio na farmácia, você confia que alguém comprou o remédio da fábrica verdadeira. Você confia que essa fábrica contratou cientistas com pesquisas sérias. Você confia que esses cientistas não estão mentindo nos dados e assim por diante. Quando você vai num restaurante, numa padaria, você acredita que a vigilância sanitária, o Estado, fiscalizou aquela comida. Você acredita que não há nenhum veneno naquele alimento e assim por diante. Nós vivemos à base de uma cadeia coletiva de crenças. Quando a mentalidade conspiratória é posta à prova, essas pontes de confiança vão se ruindo. E aí, tudo se perde. Os valores se perdem. Entenda, caridade e solidariedade são muito importantes, mas deram na casa de alguns milhões. Para reconstruir um Estado, são bilhões e mais bilhões. Não tem como fazer isso sem o Estado. Mas se essa ponte estiver destruída pela conspiração, como é que fica? Todo mundo na mão dos mais poderosos, os empresários que gostam muito de conspiração para ganhar dinheiro com a sua desconfiança. Para que a vida em sociedade caminhe e funcione, é preciso essa série de acordos silenciosos, essa série de confianças, de que o governo tem erros, tem desvios, tem corrupções, como todo governo não importando o lado, mas o governo faz. O Estado tem ações, obrigatórias, é claro, ninguém é bonzinho aqui. Mas se você cair nessa de não acreditar em nada, daí você tá no maior perigo. Eu tenho muito medo dessa situação. A alienação voluntária talvez seja o maior perigo do nosso tempo. Essa alienação voluntária pode gerar, inclusive, transtornos da ordem mental. Transtornos de personalidade paranoide, por exemplo. Que acha que tá todo mundo contra você. Não tá. E é claro, é justo desconfiar do poder público. O pobre sempre se ferra na mão do poder público. Mas se a crença for zero, vai ter gente que não vai querer sair de casa, mesmo com a água no pescoço, porque acredita que o Estado está querendo pregar um mal. Isso já aconteceu tantas vezes. Podemos falar, por exemplo, da África do Sul, que durante o mandato do presidente Thabo Mbeki, entre ali 99 e 2008, tocou o terror com uma conspiração sobre HIV, que acabou matando 330 mil pessoas e 35 mil bebês, com conspiração. Sim, o governo dificultava o acesso a medicamentos, porque dizia que a indústria farmacêutica tinha inventado a AIDS para vender remédios caros, intoxicar a população e enfraquecer o país. Fake news mata. Teoria da conspiração mata. Sim, as pessoas podem acreditar no que elas quiserem, mas se elas estão pondo em risco a comunidade, não. Elas não podem acreditar no que quiserem. Precisamos ter um mínimo de acordo social do que está valendo no jogo das crenças. Podemos ter opiniões diversas, mas não opiniões que nos coloquem em risco, como são a maioria das conspirações. Por exemplo, vamos pegar uma notícia que bombou muito nos últimos dias. A tal proibição da entrada de remédios por parte do governo. Não estão conseguindo chegar aqui, muitos deles, porque a burocracia para que os aviões, todos os particulares consigam transportar medicamentos é inviável. Inviável. Então, eu repito, Anvisa. Isso é mentira, 100% mentira. Mas por que bomba? Porque pega na veia. É o medo de morrer. Você fica na mão do medo de morrer. E aí você aceita qualquer informação. Até porque, veja, foi um médico dizendo, tem autoridade, por que eu não deveria acreditar? Bem,
Eu até poderia mostrar que se você fosse atrás desse médico, você descobriria de que ele é um cara caçado, com escândalo, com prisão no Egito. Mas nada disso adiantaria. Também não adiantaria mostrar o vídeo da Anvisa desmentindo e mostrando que nada disso é real. Nesse momento, a mente conspiratória quer acreditar, já tem a certeza e já quebrou todos os acordos sociais. E daqui pra frente é muito mais difícil recuperar o paranoide. Por exemplo, quer outro exemplo? O Whindersson. Eu gosto muito do Whindersson. De verdade, eu acho que é um sujeito que eu acompanho há tanto tempo e eu tenho certeza que ele é um cara bem intencionado. Mas de boa intenção, o inferno tá cheio. Não adianta chegar na cozinha pra fazer o bolo sem a receita e querer fazer o que der na telha. É preciso defensoria pública, defesa civil. Mas a mente conspiratória de que política é tudo igual, de que nada disso presta, faz as pessoas tomarem decisão errada, mesmo quando elas estão bem intencionadas. Quando a gente não acredita mais em nada, é aqui que entram os gurus. Não há vácuo nas crenças. Mesmo esse culto pela dúvida, pela conspiração, tem um mercado altamente lucrativo. Então vamos para a parte final desse episódio. O mercado da conspiração dá dinheiro. Ponto. Entrei aqui, ninguém me viu ainda. Tô passando aqui nos corredores, tem alimento. E eu vou mostrar o mais absurdo agora. Vou te mostrar isso aqui agora. Eu vim por isso aqui, porque ontem de noite me mandaram uma mensagem dizendo que tava chegando água desde ontem e tá parada as águas aqui, ó. Aqui porque esse cara tá mentindo. Quando ele gravou isso, eu tava lá atrás, o voluntário tava lá atrás separando coisas. Ele falou que nada tava sendo feito, tudo tá sendo estocado aqui. Ah, beleza, olha ali. Isso ele não mostra, né? Eu vou explicar o vídeo do cara aqui agora. Galera, é feita a triagem, precisa separar as coisas aqui. Reparem que saiu quase tudo. Ali do lado, que não mostrou, tá um mutirão da galera carregando as coisas, tá ligado? Distribuído, não tem como doar essas coisas sem distribuir dessa forma, de forma organizada. Aquele morro que eu tava filmando é lá atrás e aqui chegam os carros para carregar e sair daqui. No caso, essa água aqui tá indo direto para Eldorado. Vai através de aeronave porque não tem como chegar lá de carro. É um dos casos mais críticos que a gente tem. Postagens conspiracionistas são 6 vezes mais compartilhadas do que postagens informativas. Isso sem contar os gatilhos de marketing do absurdo, economia da atenção e vixe. Várias coisas que você pode ver outros episódios aqui do canal, porque a gente tá falando disso aqui faz tempo. Esses dias, a excelente jornalista Thalita, me desculpa Thalita, não sei falar seu sobrenome, viralizou fazendo um vídeo ótimo. Ela mostrou como desmente uma notícia, passo a passo. Para isso ela precisou assistir o vídeo várias vezes, descobrir que a placa do vídeo não era do Brasil, mas de outro país, relacionar com o evento que estava acontecendo naquele país, enfim, maravilhoso. Demora. Vários minutos, várias horas. E a lógica do algoritmo recompensa visualizações. E aí adivinha? Enquanto a Thalita fazia esse trabalho, 250 Nego Diz e 380 Pablo Marçal mentiam, mentiam e mentiam. E se a justiça mandar tirar do ar, você já quebrou as pontes de confiança. A culpada é a justiça. Complexo, né? O Ministério Público decidiu que eu vou ter que apagar os vídeos falando sobre tudo que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Sim, o Ministério Público e a Globo decidiram, e é isso que eu tenho pra dizer. Será que é fake news? Será que todo mundo tá falando a mentira? Ou será que tudo é verdade? Eu acho que todo mundo já sabe. E eles estão com medo. Até porque, olha que louco, teóricos da conspiração também têm uma influência desproporcional no número de alcance. Se apenas 5% dos comentários forem conspiratórios numa postagem, eles terão 64% das reações. Ou seja, a gente também faz muito barulho com o absurdo, deixa a parada muito maior do que ela é, e aí ela vai agariando pessoas pelo caminho. Se um post for divulgado 2 milhões de vezes e apenas 1% passar a acreditar, pense quantas pessoas vão cair na mentira. O jogo é muito cruel. E os valores de ganhos que Google, Facebook, YouTube, WhatsApp têm ganhado com a divulgação de notícias falsas é na casa das centenas de milhões. Qual é o verdadeiro interesse de combater esse tipo de notícia? E por último, é claro, a gente não pode esquecer deles. Tem gente que não tá nem aí mesmo, tá lucrando em cima da tragédia. Tem gente que é mau caráter, tem gente ruim. Eu sei que é difícil acreditar que tem gente tão ruim a ponto de lucrar com uma tragédia, mas tem. E daí pra frente você precisa entender que é contigo, um trabalho de ação mesmo. Não adianta dizer que não vai acreditar em mais ninguém, porque já mostramos que isso é um caminho para ser enganado de novo. Então só tem 2 saídas aqui. Uma é mexer nas grandes empresas. Os algoritmos precisam ser regulados.
Isso sim é um verdadeiro respeito à liberdade de expressão. Estabelecer um mínimo do que é possível se expressar para não... E é bem provável que esse vídeo aqui perca o alcance e seja desmonetizado, porque é esse jeito que a plataforma tem combatido as notícias. Tudo que fala sobre fake news, seja fake news ou combate a fake news, perde a força do alcance. Por isso eu peço para você o compartilhamento, inclusive. Depois, porque não tem como fugir da política. Se você odeia a política, você vai ter que lutar do mesmo jeito pela boa política. Essa é a nossa única saída, ou ficar chorando muito na pia. E o outro caminho não é ir debater, argumentar, trazer dados, fatos, dizer que a pessoa é burra ou qualquer coisa do tipo. Por incrível que pareça, é o contrário. É baixar a guarda e tentar entender de onde vem aquela informação falsa. Perguntar para a pessoa qual é a dor que aquela conspiração está aliviando? Qual é o afeto que está movendo a pessoa a acreditar naquilo? Qual é o afeto que tira a pessoa de acreditar naquilo? Não adianta debater. Não adianta essa lógica de racionalidade. Essa lógica foi destruída pela conspiração. Esse processo tem pouco a ver com inteligência, tem a ver com emoção. E se tem a ver com emoção, tem a ver com espelho. É muito fácil falar da fake news dos outros, mas e nós? Quando nós caímos em fake news, o que está acontecendo? Qual é o sentimento que move cair em notícias falsas? Todos nós estamos em algum grau reféns da conspiração na rede social. Embora a nossa cabeça queira insistir que esse problema é só dos outros, todo mundo é um outro de alguém. Eu tô convencido de que estamos todos emburrecendo com as redes sociais. Eu tô convencido que estamos todos perdendo a capacidade de enxergar sutileza, nuance, tom de cinza. Eu tô convencido de que todos estamos sendo treinados para simplificar tudo, inclusive nossa própria inteligência. Então, se você realmente quiser mudar a situação, ou você vai conversar baixando a bola para entender como curar um fanático, ou você vai trabalhar na prevenção, vacinando o máximo de pessoas possível, alertando o máximo de pessoas possível. Quais são os gatilhos da conspiração? Qual é o perigo de acreditar nesse funil? E como que é muito difícil sair de dentro do buraco depois que você entrou. Mas nunca se esqueça, apesar de muito barulho que essas pessoas fazem, apesar da gente ter sido relembrado de como foi a pandemia, ainda tem muita gente boa no mundo. Quem vive no mundo paralelo precisa reafirmar suas mentiras a todo momento. Mas o mundo continua girando através das boas ações. Vale a pena trabalhar nessa prevenção. E veja, esse vídeo aqui, você deve ter percebido, já estava pronto, mas foi reformulado depois do que tudo aconteceu no nosso país. Nós já estávamos com as datas desse episódio e as publis todas organizadas e a gente não pode simplesmente deixar de soltar. Mas, a partir de agora, todas as instituições que a gente vai pôr no comentário fixado que estão precisando de ajuda urgente, solidariedade, doação. Esse vídeo aqui é para pedir para que você participe, assim como nós estamos participando enquanto Normose. Na semana que vem, eu estou anunciando aqui uma grande live do Normose toda focada em desmentir fake news, para que a gente tenha vários cortes para distribuir por aí, cortes emocionais, que façam isso que a gente fez ao longo do episódio. E por último, não fecha não, tem um pedido especial. O nosso amigo querido Sérgio Hoff, também conhecido como Syndical Influencer outrora, nosso parceiro de lives, que fez parte de uma das coordenações da Brasil Parasita, um cara incrível, perdeu tudo na enchente porque é morador de Canoas. Ele e a sogra tiveram tudo destruído, fora os animais, fora a dor, fora o trauma. E o Sérgio precisa muito da nossa ajuda para se reconstruir. Eu quero pedir para você, para além da ajuda financeira, e o Pix do Sérgio está passando aqui, para que você se inscreva no canal dele. Porque quando ele voltar, ele vai precisar fazer muita live e a gente vai estar aqui para ajudar ele nesse trabalho. Eu conto com você. Por favor, não pare de solidariedade, não pare de buscar novos caminhos, novas conexões e, por favor, não deixe de construir ponte entre as pessoas. Ainda vale a pena.